Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Nas vésperas do Dia do Consumidor, saiba quais as principais reclamações de clientes e também de vendedores maranhenses. Agências de turismo no Maranhão começam a sentir os impactos causados pela pandemia de coronavírus. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Conheça o exemplo de um negócio de impacto social, tipo de empreendedorismo que não busca apenas o resultado financeiro. E mais, o trabalho de quem se dedica a cuidar de animais que foram abandonados. É agora no portal da Assembleia. No próximo domingo, dia 15, é o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada para lembrar dos direitos dos compradores, mas também para que todos saibam que nem sempre o cliente tem razão. Todo mundo, em algum momento, é consumidor. E não há quem não tenha uma reclamação a fazer quando o assunto é consumo de bens, produtos ou serviços. Aylan ficou insatisfeita com o atendimento recebido em um posto de combustível, após exigir nota fiscal, que foi negada, direito de qualquer cliente. O que aconteceu? Ele abasteceu. Aí, quando eu fui fazer o pagamento, eu pedi a nota fiscal. Ele falou que o posto não estava emitindo nota fiscal, que não tinha nota fiscal e não tinha, naquele momento, o gerente, que eu pedi para chamar o gerente para conversar com o gerente. Ele falou que não estava o gerente naquele momento e que não poderia fornecer o telefone do gerente para entrar em contato, para poder pegar a nota fiscal em outro momento, ou um recibo. Aí eu pedi um recibo para ele falou que também não tinha o recibo e que, como a fila estava muito grande, que eu tinha que me retirar do local para que ele pudesse abastecer os outros carros. Porque todo mundo já estava buzinando também, enfim. Mas aí foi quando eu falei, olha, eu preciso da nota fiscal, porque eu preciso comprovar para o trabalho, e é um direito do consumidor. Item que veio trocado ou com defeito, preço anunciado diferente do que passa no caixa e propaganda que não corresponde à realidade são apenas alguns dos motivos de queixa por parte do consumidor. Segundo o PROCON, as reclamações são as mais variadas. Bem, reclamações nós temos de todo tipo, de toda a relação consumerista. Desde a compra de produtos, como foi falado, compra de produtos na loja. A pessoa compra um produto na loja, mas depois ele apresenta defeito. Ela tem o direito à troca. Empresas de telefonia que constantemente têm apresentado problemas na prestação de serviço. Problemas também em relação a cobranças indevidas. O Código de Defesa do Consumidor garante que o consumidor não pode ser cobrado de forma vexatória, de hipótese alguma. No dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Uma data especial para lembrar a todos sobre os direitos do consumidor protegidos pelo Código de Defesa, criado em 1991 e que estabelece como devem ser as relações de consumo. Com base nele, o cliente pode exigir seus direitos. Essa procura pelos nossos direitos, ela tem sido cada vez mais explorada, porque é muita coisa, muita facilidade de compra que você tem hoje em dia, né? Pela internet, ou mesmo pessoalmente, ou você ganha um presente para poder trocar. Então, assim, você precisa saber quais são os seus direitos e quais são as normas também que são estabelecidas no caso de cada um desses problemas que podem surgir. Mas será que o consumidor também conhece seus deveres? E aí, numa relação de consumo, será que o cliente sempre tem razão? Ele sempre tem que ter razão, em primeiro lugar, até pelo benefício da loja também, né? O cliente sempre tem que ter razão. Às vezes eles têm, tem vezes que não. Não. Tem razão não? Tem razão. Não, nem sempre. Às vezes ele acha que tem razão, mas nem sempre. Eu falo isso como consumidor, né? A gente puxa a sardinha para nossa lata, né? Querendo, muitas vezes, até tirar proveito em cima disso. E ele está certo. Não é sempre que o cliente tem razão. Segundo o PROCON, é preciso o consumidor também compreender seus limites de acordo com o que diz a lei. O Código de Defesa não trata apenas dos direitos de quem compra, mas também de quem vende, assim como seus deveres. Seu principal objetivo é regular a relação entre as duas partes, garantindo que ninguém saia com prejuízo. O consumidor nem sempre tem razão. Assim como toda relação jurídica, existem os deveres das duas partes. Assim como o fornecedor
tem deveres, o consumidor também tem seus deveres na relação consumerista. Muitos empreendedores estão investindo em startups como forma de atrair clientes e ganhar dinheiro. Mas existe um tipo de empreendedorismo no qual não se busca apenas o resultado financeiro. É o chamado negócio de impacto social. Empreender para transformar realidades é o chamado negócio de impacto social, um tipo de empreendedorismo no qual não se busca apenas o resultado financeiro. Esse conceito que seria o negócio de impacto social, que já é a galera que pensa em criar ação, um serviço, um produto que vai gerar impacto social, mas já criando um modelo de negócio. Então, que precisa também ter a parte da sustentabilidade financeira, ou seja, ele vai vender o produto ou o serviço da sua atividade principal, para que eles possam gerar esse impacto social positivo na sociedade. Com a Thalita e o Breno foi assim. Os dois perceberam que a dificuldade dos jovens com quem trabalhavam em conseguir o primeiro emprego era também uma oportunidade de negócio. Os nossos parceiros, eles começaram a pedir indicações de profissionais, de jovens para trabalhar com eles e que estavam com a gente como staffs, que são pessoas que a gente traz de forma voluntária para ajudar durante o evento. A partir daí a gente entendeu uma necessidade de mercado, porque os nossos parceiros, eles estavam sentindo dificuldade de contratar e recrutar pessoas novas, pessoas para o primeiro emprego, e começamos a fazer pesquisa. Nós identificamos que a rotatividade dentro desses setores ela é muito alta, e a partir daí surgiu a necessidade de mercado. Com outra sócia, decidiram criar uma startup, tipo de empresa que está começando no mercado e que busca conhecimento empresarial e apoio financeiro para explorar atividades inovadoras que busquem a solução para problemas existentes. Assim nasceu a Know-How, um empreendimento que, por meio da realização de cursos presenciais, mapeia e desenvolve competências socioemocionais em jovens para que, de acordo com o perfil identificado, sejam direcionados ao mercado de trabalho. O primeiro cliente da dupla foi o Thiago, um microempresário dono de uma academia que sempre teve dificuldade para recrutar novos funcionários. Todo o processo que eu fazia anteriormente, era um processo complexo, era um processo que me delegava tempo e, na verdade, eu tinha um custo grande, porque eu precisava, eu mesmo, sem ter o conhecimento. Eu sou formado em educação física, tenho uma empresa de academia, e a gente não tem conhecimento da parte de formação, dessas partes. E aí a gente realmente perdia muito tempo fazendo o processo seletivo, recrutava uma pessoa e depois tinha que demitir e tinha esse custo todo. Tudo mudou com a chegada da Emanuele, que foi indicada para trabalhar na academia do Thiago, por conta do mapeamento do perfil e das competências dela, identificadas para o direcionamento profissional. Agora veio realmente dentro do perfil do que eu precisava e todo o processo inicial agora foi muito mais simples, foi muito mais fácil e ela está se dando muito bem e a gente acha que vai dar super certo, apesar de estar nesse primeiro período de experiência, mas ela se encaixou muito bem nesse processo. Para mim foi muito bom, muito importante, que era justamente um dos meus anseios para esse ano de 2020, adentrar no mercado de trabalho. A gente quer resolver o problema do micro e pequeno empresário, de encontrar um profissional certo, e também do estudante que está buscando um emprego, de não conseguir porque ele não tem nenhuma experiência de trabalho. É transformar a realidade que você está vivendo, pode ser realmente só da tua região, ou pode ser da tua cidade, ou pode ser em nichos que você vai ver dentro da sociedade, transformá-lo, mas transformar em negócio para que você possa rentabilizar. E uma rentabilidade por quê? Porque você vai estar desempenhando uma atividade, você vai estar dando o seu tempo, o seu conhecimento, então precisa voltar. Você vai precisar também manter a operação, Então precisa ter a volta da sustentabilidade financeira. A Monique pesquisa sobre essa área desde 2013. Também atua como mentora, uma espécie de conselheira de novos empreendedores que querem transformar ideias inovadoras em negócios de impacto social. É o caso da Fernanda e do Marcelo, que no ano passado também decidiram criar uma startup. Toxifree, ela é uma empresa que busca certificar agricultores que praticam técnicas agroecológicas e também dá ao consumidor a garantia de que os produtos não são contaminados e nem têm ingredientes indesejáveis. A ideia foi aprovada para receber investimentos de 2 centros de aceleração para startups no estado. Mas o negócio ainda está bem no começo, sequer foi formalizado. Muita coisa ainda é um aprendizado.
a maior dificuldade mesmo é encontrar os produtores, porque as pessoas mesmo elas não encontram esses produtos com facilidade, né? Então a gente tem dificuldade de encontrar os produtores. E eles tinham essa dificuldade de se entender como eles iam fazer, principalmente a construção de rede, que a gente percebe que diferente de um negócio tradicional, um negócio social, de impacto social, a gente percebe que é bom você montar uma rede de trabalho, né? A rede de produtores começou a ser montada com seu Altamiro, que há quase 10 anos se dedica à produção orgânica num sítio em São Luís. Por conta da indicação feita pelos novos empreendedores, ele conseguiu vender a produção de vinagreira para uma empresa produtora de geleia orgânica. O mercado de orgânicos aqui em São Luís é muito pequeno, reduzido, e a gente tem que vender os produtos muitas das vezes como convencional. O trabalho da Tox Free é interessante, chega num momento muito oportuno, para ajudar os agricultores familiares, os agricultores de médio porte, pequeno porte, que estão com essa dificuldade de colocar os produtos orgânicos a um preço mais justo, que remunere a atividade, que por questões de escala, o produto orgânico ele acaba sendo mais caro que o produto convencional. Cartilha disponível gratuitamente na internet pode ser uma aliada na hora de tratar de um assunto que muitas famílias ainda consideram tabu, a educação sexual. O material dá orientações de como abordar o tema com as crianças para que elas reconheçam e não sofram nenhuma modalidade de abuso. Uma cartilha disponível gratuitamente na internet no site eumeprotejo.com pode ser uma aliada na hora de tratar um assunto que muitas famílias ainda consideram tabu, a educação sexual. O material, com várias ilustrações, explica quais são as partes íntimas das crianças e dá orientações de como abordar o tema com os filhos. A psicóloga Evelyn Lindholm destaca que o diálogo entre pais e filhos é necessário para que crianças e adolescentes reconheçam e não sofram nenhuma modalidade de abuso. Apesar das pessoas acreditarem que não falar é a melhor prática, porque aí você não vai incitar curiosidade sobre o tema, mas o falar causa a prevenção. Como, por exemplo, situações simples do dia a dia, você diz assim, não pega, não vai para perto do fogão porque está quente. É uma orientação que previne uma intercorrência ou um acidente. Então, por que a gente deve pensar de maneira diferente em relação, por exemplo, ao contato físico, que é algo tão íntimo e pessoal? De acordo com dados da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quase 90% dos registros de violência sexual contra crianças e adolescentes são registrados no ambiente familiar. 73,44% das vítimas são meninas, 18,60% são meninos e 7,96% dos registros não informaram o sexo da vítima. No Maranhão, entre janeiro e abril do ano passado, foram registrados 321 casos. Em 2018, foram registrados 1.047 durante os 12 meses. Lília Charliane é mãe de 4 filhas. A mais velha está com 14 anos. Ela conta que conversa e orienta todas as 4 filhas com linguagem apropriada para a idade delas, para evitar que sofram qualquer abuso. É fundamental. Hoje em dia, se você sentar com seus filhos e conversar com eles, explicar para eles sobre a questão de não sentar no colo dos outros, de não aceitar que peguem você, cumprimentar, aperto de mão é super educado, é super ético e é a maneira mais correta de ensinar seu filho a se aproximar das demais pessoas. Você não precisa sentar no colo de ninguém, você não precisa permitir que alguém abrace você ou beije você de uma maneira que te intimide, porque é isso que acontece quando você
tem uma abordagem que você não permite, isso se chama intimidação. Então, a partir do momento que você é intimidado, você tem que informar para alguém que você confia sobre essa questão. De acordo com a psicóloga Evelyn Lindholm, pai e mãe podem e devem conversar abertamente com os filhos para evitar que eles sejam vítimas de abuso. Quando o pai e a mãe sentam com a criança para dizer sobre limites físicos, sobre intimidade, sobre o que fazer e o que não fazer, você está dando à criança a percepção de que o pai e a mãe são referenciais de segurança. Então, quando a gente faz diferente disso, por exemplo, a criança só conversa com a mãe, ou só conversa com o pai, ou só fala sobre tal coisa com tal pessoa e não com outra, a gente está fazendo uma limitação. E a partir dessa limitação é que se criam as brechas para que outras pessoas ocupem esse espaço de fala e de escuta na vida da criança. Veja no próximo bloco o trabalho de quem se dedica a cuidar de animais que foram abandonados. E veja também, agências de turismo no Maranhão começam a sentir os impactos causados pela pandemia de coronavírus. O portal volta já. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil existem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Em contrapartida, existem pessoas que se dedicam a recolher e cuidar de animais sem lar e que preferem adotar do que comprar um animal de estimação. As imagens chocam. Esse cão morreu na rua. Ele provavelmente não resistiu às consequências enfrentadas pelos milhões de animais abandonados e espalhados pelo Brasil. Uma história triste em meio às estatísticas alarmantes. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada 5 habitantes há um cachorro. 10% destes estão em situação de abandono. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, cerca de 44% das casas possuem algum tipo de animal de estimação. Isso corresponde a mais de 28 milhões de residências no país. O IBGE aponta ainda que no Brasil há cerca de 52 milhões de cachorros, muitos deles em situação de abandono. Mas para amenizar esses números, existem pessoas como a Karina, que incansavelmente lidam diariamente com o árduo ofício de ser cuidadora de animais. Para organizar as tarefas, ela criou a ONG Dindas Formiguinhas e há mais de 30 anos vive em função do amor pelos bichinhos. Nosso trabalho das Dindas basicamente é resgatar, retirar esses animais do sofrimento, tratar, cuidar e colocar em adoção. Como você pode observar, a maioria não consegue ter um lar. Por quê? A discriminação pelo SRD ou pelas cadelas adultas. E com isso você vai superlotando a sua casa. Alguns deficientes, outros por conta dos maus tratos, ainda abalados psicologicamente. É o caso dos recém-chegados Alfa e Pitoco. Eles fogem quando qualquer pessoa se aproxima, por medo dos humanos, por conta dos traumas que viveram no passado. Karina fala sobre as dificuldades que enfrenta diariamente e das condições para o processo de adoção. As madrinhas, como a gente chama, que são pouquíssimas, para você ter uma noção, 29 cães, durante um mês são 170 quilos de ração. Disso, nós temos ajuda para 60 quilos, 110 a gente tem que se virar. E a sociedade que acha que a ONG tem a obrigação de resgatar o filhote que nasceu da sua cadela, que ele não castrou, o animal que está na porta da sua casa, porque ele não pode fazer nada. Tem mais gente boa nessa história. A jornalista Tereza Cristina já retirou 3 animais das ruas. Ela optou por adotar, ao invés de comprar os animais, e tem uma opinião sobre o assunto. Tenho 3 animais adotados. A Lola foi adotada de um canil. Meu pai adotou para minha filha, que hoje já está com 12 anos, a minha filha, né? A Lola já tem 2 anos, a Mimosa eu encontrei na rua, dentro de uma jaula, indo buscar minha filha para a escola e eu resolvi pegar ela e está comigo até hoje, já tem 1 ano e meio. E eu tenho o Mingau, que é um gato que já tem quase 1 ano, então todos os 3 são adotados. Por aqui, Mimosa, Lola e o gato Mingau fazem a alegria da casa. Cada um do seu jeito. O Mingau fica só observando, escutando tudo, mas fingindo que não está ouvindo nada. Lola é mais discreta ainda. Agora a folgada mesmo é a Mimosa. Essa se acha a dona do pedaço e não sai de perto da Tereza de jeito nenhum. Se achando a rainha da cocada preta, ela fez até pose na hora da entrevista.
A mimosa eu encontrei, eu estava saindo de uma padaria, indo buscar minha filha na escola, encontrei ela dentro de uma jaula abandonada. E eu acho que ela estava ali para adoção, não sei, estava numa calçada. E eu perguntei se era de alguém, ninguém soube informar nada, então eu peguei ela e está comigo até hoje. Né? Fiz todo o tratamento, ela tem um probleminha na pele, já fiz vários exames, coleta de material e tudo, não deu nada. E assim, eu peguei ela da rua e foi amor à primeira vista. Ela é super carinhosa, né? Ela, quando eu estou doente, ela não sai do meu lado de jeito nenhum. É uma cachorra super companheira, né, Mimosa? Termina hoje a campanha de vacinação contra o sarampo voltada para crianças e jovens entre 5 e 19 anos. A campanha faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para interromper a transmissão do sarampo e eliminar a circulação do vírus. Com o retorno da doença, o Brasil perdeu o status de país livre da doença concedido pela Organização Mundial de Saúde em 2016. O sarampo é considerado altamente contagioso, transmitido pela fala, tosse ou espirro. A vacina concedida pelo Ministério da Saúde está disponível em todos os postos do país. E a Organização Mundial da Saúde declarou que está havendo uma pandemia do coronavírus. Os casos que já foram confirmados em várias partes do mundo estão prejudicando vários setores, entre eles o turismo. Com os principais destinos turísticos internacionais sendo afetados pela doença, as agências de viagens estão apostando no mercado interno. O Museu do Louvre, o mais frequentado do mundo, onde está o famoso quadro da Mona Lisa, chegou a fechar as portas. A cidade de Veneza, na Itália, um dos principais destinos turísticos da Europa, com cerca de 25 milhões de turistas a cada ano, está de quarentena. Tudo isso por conta do medo do novo coronavírus. A doença vem afastando turistas e isso já começa a afetar as agências de viagens. Aqui na capital maranhense, esta agência que já está no mercado há 25 anos já sente os efeitos do coronavírus. Pacotes para a Europa estão sendo cancelados ou adiados. Isso aí nos afetou muito porque as pessoas que já tinham comprado pacote, passagem aérea para a Europa, já pediram cancelamento ou já remarcaram suas passagens para o segundo semestre. E as que já estavam programadas, grupos que a gente já tinha programado, né, que já estava sinalizando o pagamento, também pediram para a gente parar com a negociação para poder ver como é que vai se comportar, né? O cenário hoje está muito difícil para a gente continuar com essas vendas e ter mais segurança, né, para o nosso cliente. Apesar das companhias aéreas e marítimas estarem atentas aos itens de segurança, fornecendo inclusive kits, a preocupação dos clientes é grande. Para o presidente da ABAV no Maranhão, o momento é delicado, mas todas as medidas de segurança contra o coronavírus estão sendo tomadas. As pessoas estão indo nas agências se programar e também se informar sobre o vírus, como é que vai acontecer, o que é que o meu operador, porque nós trabalhamos com operadores, companhias aéreas, qual é a regra que essas companhias aéreas e esses operadores estão fazendo para que esse passageiro possa viajar com segurança. Então a gente está repassando isso mediante as informações do Ministério da Saúde. Com os principais destinos turísticos internacionais sendo afetados pelo coronavírus, as agências apostam no mercado interno. Nacionalmente, eles não estão com esse medo, né? Primeiro porque todo mundo está bem, né, se cuidando e tendo aquelas nenhuma preocupação em termos de algum lugar que tem um foco maior, né? De não ir para algum lugar que tem um foco maior. Então, nós estamos agora focando dentro do Brasil, esperando as coisas se acalmarem lá fora e a gente retornar. Como as viagens turísticas geralmente demandam um planejamento feito com antecedência, a preocupação já se estende para as férias do meio do ano e os festejos juninos. Eu acho que o governo local vai ter uma estratégia, porque é uma grande festa, para a gente saber, as agências de viagem, a ABAV, as associações que são envolvidas com o turismo e todo o trade, para saber como é que a gente vai trabalhar esse tema.
E veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, uma conversa com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, sobre o plano de contingência contra o coronavírus e também sobre o atendimento nas policlínicas inauguradas recentemente em São Luís. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho conversa com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, sobre o plano de contingência contra o coronavírus e também sobre o atendimento nas policlínicas inauguradas recentemente em São Luís. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre saúde pública. Desde que o ano de 2020 começou, os olhares não só estão voltados e fixados à China, mas existe um alerta geral. E eu estou falando em relação ao coronavírus. Aqui no estado do Maranhão, nós não temos nenhum caso, apenas casos suspeitos, e já são 8. Mas além do coronavírus, nós estamos recebendo o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula, para falar sobre diversas ações da saúde no Estado do Maranhão. É sempre para nós um motivo de alegria e satisfação revê-lo e recebê-lo aqui na TV Assembleia. Não, o prazer é todo meu, sempre estar de volta à minha casa. Secretário, falando do tema do momento, coronavírus, nós temos 8 casos suspeitos, né? São 6 mulheres e 2 homens. Alguns, inclusive, no momento que se eclodiu o problema, né? Foram 2 casos e um descartado imediatamente. Hoje nós temos 8, de acordo com a última atualização? Hoje nós temos 8, de acordo com a última atualização. E é natural que a gente tenha um aumento de casos com o passar das semanas. Por quê? Porque a gente aumentou o número de países suspeitos. Hoje todos os países do hemisfério norte já estão no rol de suspeito. Então se a pessoa viajou para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a Ásia e volta para o Brasil e no período de 15 dias tem sintomas de gripe e resfriado, no quadro de suspeição. Ele já entra no quadro de suspeito. Então o que aconteceu, que são essas 8 pessoas, o estado de saúde piorou, agravou, precisou de unidade de terapia intensiva. São pessoas que, na maior parte dos casos, estão fazendo em domicílio esse isolamento, para não ter contato com outras pessoas. Isso faz parte de um protocolo? Isso faz parte de um protocolo. A gente precisa, como a gente vai conter a doença? Tem remédio? Não tem remédio. A gente espera a pessoa melhorar. É basicamente isso. Então, não é o fato dela ficar medicalizada. A gente só vai precisar de hospital para as pessoas que de fato agravarem. Na maior parte dos casos é isolar a pessoa, impedir que ela transmita essa doença para outras pessoas e esperar o corpo dela responder e melhorar. Dentre esses 8, existe algum dentro do que você acaba de falar? Então, dentre esses 8, ninguém foi para a unidade de terapia intensiva, nem o caso em que precisou. A maior parte desses pacientes, os que não tiveram alta, eles estão em leito clínico, mas todos estiveram no estrangeiro, locais de risco. A maior parte deles na Itália, que tem inúmeros casos de transmissão. Eu acho que o caso da Itália é um caso problemático, que de sábado para domingo a gente teve mais de 100 óbitos. Então, por isso, a Itália entrou toda ela em quarentena, para a gente ver como deve lidar com a doença. O Brasil tem vencido até agora, mas é muito provável, a gente já tem 35 casos confirmados, que a gente ainda tenha um aumento do número de casos. Né? Quase 700 suspeitos. A gente vai ter um aumento do número de casos naturalmente. Agora, o coronavírus, para quem está nos acompanhando aqui na TV Assembleia, os sintomas são muito parecidos com os sintomas da gripe? Os sintomas do corona são os sintomas da gripe. O corona, na verdade, ele é uma mutação do vírus da SARS. O SARS é um tipo de influenza muito grave, que no início do século XXI, sobretudo na Ásia, teve um índice de letalidade altíssimo, era quase 10%, ou seja, de cada 10 pessoas que tinham a doença, pelo menos uma ia a óbito. E ela se transmutou e hoje virou esse vírus, que na verdade são 2 proteínas, o vírus da influenza. A gente tem o H1N1, porque é um subtipo, e o Covid-19 é outro subtipo. Isso acontece, os vírus têm essa capacidade de mutação.
O que veio de diferente com o Covid-19... Nessa mutação ele se fortalece, né? E ele se fortalece, mas o que veio diferente no Covid-19 foi a capacidade de transmissão, que ela é mais rápida ainda do que, por exemplo, uma gripe. A transmissão do Covid-19, inclusive em assintomáticos, esse é o diferencial da doença. Secretário Carlos Lula, quais são as recomendações da Secretaria de Estado da Saúde para a população maranhense em relação ao coronavírus? As recomendações são recomendações que a gente tem feito nas últimas semanas. Primeiro, ter etiqueta de tosse, cuidado em compartilhar... Quando o senhor fala essa etiqueta, etiqueta de tosse. Aqui Isso, colocar o antebraço ao tossir, não espirrar, ter em contato a pessoa ir resfriada para o local de trabalho, evitar, né? Fique bem. Imagina, por exemplo, um caixa de um supermercado que vai resfriado. Quantas pessoas ele não contamina naquele dia? No ambiente do ar-condicionado, passando notas, passando cartão, passando produtos, tudo aquilo ali vai contaminado. Se ele dá um espirro, se ele tosse. Por quê? Porque a transmissão se dá pelas gotículas, se dá por secreção nossa. Então é um espirro, é um beijo, é uma tosse em outra pessoa que a gente vai ter condição de transmitir essa doença. Então, a nossa recomendação é, primeiro, evitar contato com pessoas gripadas. Segundo, ter essa etiqueta de cuidado com objetos que são compartilhados. Por exemplo, corrimão do ônibus. Saiu de lá, lavar as mãos. Ou álcool gel. O álcool gel, a gente não precisa ter o desespero para ir atrás de álcool gel. O álcool gel, na verdade, é um auxílio. O melhor é o sabão. É o sabão que mata o germe. Água com sabão mesmo, água, né? Com sabão. Não tendo água e sabão, você está no local de trabalho que você não vai conseguir ir ao banheiro o tempo todo, então tenha lá o seu vidrinho de álcool gel que você vai poder lavar e limpar as mãos. Secretário, tem muita gente que tem dúvida e faz um questionamento que eu aproveito para fazê-lo aqui na TV Assembleia. Mas o Maranhão, em relação a outros estados, o Maranhão tem um dos portos mais importantes do mundo. Por esta questão portuária, o risco ele se torna maior ou não, de acordo com os protocolos que vêm sendo adotados aqui pela EMAP e pelo Estado do Maranhão, com todas essas instituições envolvidas, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária? As pessoas elas têm uma compreensão equivocada. Talvez o último lugar onde a gente vai ter transmissão seja o porto. Por quê? Porque um navio que venha da China, vamos botar assim, ele demora 40 dias para chegar ao Maranhão. Então, nesse período, se alguém adoeceu no navio, todo o protocolo da Anvisa vai ser mantido, porque ninguém vai descer se tiver alguém com sintoma da doença ali no navio. Então, é muito mais simples a gente fazer a contenção da doença, eventualmente, que venha pelo porto. É muito provável que ele chegue pelo aeroporto e não pelo porto. É alguém que viajou para um país onde há transmissão, a gente tem um número de pessoas grande indo, por exemplo, para a Europa, visitar a Itália ou para os Estados Unidos durante o ano inteiro, é muito mais provável que a gente tenha alguém que venha do aeroporto e não do porto. Se fala muito e até mediaticamente em relação ao coronavírus, mas a gente tem esquecido muito de se debruçar sobre, quando eu falo nós, a imprensa mesmo, né? Em relação, por exemplo, à dengue, porque o Ministério da Saúde alertou para uma situação, né, de um surto de dengue em alguns estados, unidades da federação. Como é que a Secretaria de Saúde tem tratado esta questão? Esse é que é o cuidado. Veja só como a gente às vezes tem até o nosso medo ele é equivocado. Ano passado a gente teve 1.600.000 casos de dengue no Brasil. Só esse ano a gente já teve mais de 20 mortos no Paraná, em razão de dengue. Mas parece que, como é uma doença que se tornou corriqueira, a gente não dá a mesma dimensão que tem dado hoje para o coronavírus. A gente tem feito essa barreira, desde o ano passado a gente fez esse cuidado. A gente não está entre os estados que tem um aumento exponencial do número de casos de dengue, porque a gente tem feito esse cuidado ao longo dos últimos anos. Tem feito o dever de casa. Né? Tem feito o dever de casa. De todo modo, a gente precisa do auxílio dos municípios. Dos 217 municípios, a gente teve quase 70 municípios com risco de ter uma elevação no número de casos de dengue, porque a gente fez o LIRA, né, que é esse índice de investigação para saber o índice de Aedes em cada cidade, em todos os municípios do estado, desde o ano passado, exatamente para evitar o contágio esse ano. Então a gente já está fazendo esse trabalho preventivo para evitar que a doença aconteça. Infelizmente, os estados do sul e do sudeste, talvez até por não lidar tanto com a doença, não fizeram isso.
e o que tem acontecido é um aumento assim, exponencial do número de casos de dengue, sobretudo no estado do Paraná. Além do poder público, se o senhor me permite, cada cidadão e cidadã maranhense precisa entender que devem cumprir recomendações, não despejar lixo em lugar inapropriado, não deixar água, né, dentro de um jarro durante muito tempo, não deixar a caixa d'água aberta. Aí a gente vai entender, 80% dos focos de dengue não estão na rua, estão na nossa casa, estão na nossa residência. Por isso nós temos essa responsabilidade. Por isso a responsabilidade é nossa. E aí algumas coisas, Juraci, que às vezes a gente até fica triste. A gente fez a limpeza de algumas valas aqui na cidade de São Luís. A Secretaria de Saúde fez a limpeza das valas. Então a gente fez limpeza de várias ruas, de um bairro próximo ao centro da cidade. A que estava suja, a população reclamava, então a gente fez a limpeza de tudo. A gente tinha a previsão de passar um dia, passou uma semana com retroescavadeira, com caçamba, com isso. Quando a gente voltou na outra semana... Já estava lá de novo, né? Boa parte do lixo já estava lá de novo. Secretário, vamos falar de algumas novidades que são muito boas para os maranhenses. As policlínicas, por exemplo, algumas foram inauguradas, estão na iminência de ser inauguradas outras. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as policlínicas. As policlínicas, elas reinauguram um conceito de cuidado com as pessoas e de ampliação de serviços da nossa rede. A gente tinha alguns centros de especialidade médicas que atuavam de forma dispersa e hoje vão atuar a partir de uma rede de policlínicas. A primeira que a gente fez foi em Matões do Norte, a gente já fez algumas outras no interior do estado e agora está trazendo para São Luís. A gente tem 4 no Vinhais, na Vila Luizão, na Cidade Operária e no Diamante. Como o funcionamento em horário diferenciado, porque a gente vai passar a funcionar em 3 delas, aos sábados também, oferecendo mais serviços para a população. E no Diamante a gente vai estar oferecendo um horário diferenciado, porque a gente vai estar ofertando serviço durante a semana até 9 da noite, e aos sábados, durante o sábado inteiro, e no domingo também de manhã. Que serviço as policlínicas oferecem? E quais serviços? A gente oferece quase 30 especialidades médicas, né? Então, todos os serviços de média complexidade, que a gente vai precisar do neurocirurgião, ao cardiologista, ao dermatologista, todos esses serviços a gente está ofertando de maneira igual em todas essas policlínicas. Com isso, diminuir a nossa fila que a gente tinha um represamento, sobretudo de pessoas que precisavam de consulta com neurocirurgião ou com cardiologista. Então a gente está diminuindo essa fila, ampliando o acesso e, mais do que isso, ampliando o meio de chegar a esse serviço. 4 já existem, São né? 4 que já existem. A gente vai também inaugurar Quatrac e São Francisco, em parceria com a Prefeitura de São Luís. Onde funciona o Quatrac, onde socorrinho? funciona o socorrinho. Então a gente está reformando o socorrinho inteiro. A gente vai continuar com a urgência, mas vai ampliar esse serviço para a policlínica. E no São Francisco, a gente vai continuar com a urgência ali, onde funciona o socorrinho de São Francisco, mas ampliar bastante a capacidade nossa de serviços ambulatoriais e de exames. Então, o que é que a gente vai fazer? Hoje a pessoa pode marcar presencialmente, pode marcar nos Vivas, pode marcar pelo aplicativo ou pode marcar por telefone. Tem facilidade. Hoje tem facilidade para marcar a sua consulta e seu exame. Secretário, como é que estão as obras, por exemplo, do Socorrão da Ilha, como então, muitos chamam? O nosso hospital da ilha, as obras continuam de vento em popa, mesmo com esse período de chuvas. Graças a Deus a gente consegue, as obras mantêm o seu ritmo. A previsão para elas é a gente inaugurar no comecinho de 2022. Será o nosso hospital, o maior hospital de urgência e emergência do estado. São quantos leitos? 400 leitos. Para a gente ter ideia, é o equivalente a 4 socorrões. Vai desafogar bastante Socorrão 1 e Socorrão 2, né? Vai desafogar com certeza. Vai ser assim, uma mudança na forma de se fazer urgência e emergência na saúde pública do estado do Maranhão. As pessoas vão sentir que é outro serviço, é outro cuidado. É um hospital pensado para o século XXI e não para a metade do século XX, como as nossas estruturas de saúde ainda foram pensadas. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do Jornal da TV Assembleia, do portal da TV Assembleia, com o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula. Secretário, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui à TV Assembleia, obrigado por ter nos atualizado em relação a todo o protocolo que o governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Saúde, tem adotado em relação ao coronavírus, as novidades em relação às policlínicas. E a gente espera receber o senhor em outras oportunidades para falarmos mais da saúde pública do nosso estado. Eu que agradeço, Juraci. Eu espero nas próximas semanas e meses a gente já está vindo falar aqui da inauguração das nossas unidades pelo interior do estado e não tanto do coronavírus. Com certeza. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. O portal da TV Assembleia volta amanhã. A você, o nosso muito obrigado sempre pelo carinho da honrosa e indispensável audiência.